O Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, exemplo de vida e caridade, intercedei por nós. Queridos irmãos, irmãs, paroquianos de Santo Antônio, devotos de Santo Antônio, esse mês que celebramos mais intensamente a presença de Santo Antônio, nós queremos rogar, pedir a intercessão, a proteção de Santo Antônio sobre cada um de nós, sobre nossas famílias. Deus nos abençoe como devotos e devotas de Santo Antônio de Pádua. O tema que nos convida hoje, a liturgia da palavra, sobre a fé daquele centurião, Salomão que fala no templo, a universalidade da fé, e o apóstolo Paulo falando à comunidade dos Gálatas, chamando a responsabilidade do seu testemunho, o compromisso cristão. Santo Antônio e o compromisso cristão. Uma das questões mais importantes, mais inerentes da vocação à santidade, ou a vocação que todos nós somos chamados, como irmãos e irmãs, a exercer na comunidade, é, acima de tudo, sermos comprometidos. O comprometimento nos dá a legitimidade daquilo que nós falamos, daquilo que nós opinamos na vida paroquial. Ser comprometido com a comunidade, de fato, é dar testemunho da devoção, do amor incondicional e seguir fielmente o exemplo de Santo Antônio de Pádua. Na primeira leitura, no primeiro livro, nós vemos ali a figura de Salomão. Salomão, diante do templo, reza a Deus para que este Deus acolha a voz dos estrangeiros. É importante entender o contexto da leitura. No tempo de Salomão, na sinagoga ou o templo, muitos não podiam entrar, que nós chamamos hoje na igreja. Eles tinham que ficar a uma certa distância para fazer as suas orações. Aqueles que tinham algum portador de alguma deficiência, mas principalmente os estrangeiros, deveriam ficar fora do templo. Eles podiam chegar até pertinho. É como a gente tem aquela imagem do Santuário Nacional da Aparecida, ao redor do templo, da Basílica Nacional da Aparecida, como se muitas pessoas não pudessem entrar lá dentro. Salomão reza a Deus, pedindo para que o Senhor aceite as orações, principalmente dos estrangeiros, principalmente aqueles que estão distantes, ou que não são judeus. Aí nos dá uma nota característica desse compromisso de sermos cristãos, homens e mulheres comprometidos com a fé, de que Salomão nos dá a ideia de que todos devem ser bem acolhidos, principalmente aqueles que estão mais distantes, ou às vezes até que não são batizados na igreja, devem ser acolhidos, respeitados, e deve-se empreender todos os esforços para que essas pessoas se aproximem da comunidade. No Evangelho segundo São Lucas, nós vemos aí a figura do centurião. O centurião justamente é um oficial romano. Ele é chamado centurião porque ele é responsável por 100 soldados. Por isso, de centurião. É a famosa frase que nós respondemos em toda a missa que nós participamos. Felizes somos nós os convidados para ser do Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós respondemos: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, Mas dizer uma palavra e eu serei salvo. Exatamente o que nós respondemos no Evangelho de hoje. Senhor, eu não sou digno, mas dize uma só palavra e o teu servo será salvo. Nós vemos claramente no texto de hoje do Evangelho o poder da palavra de Jesus. E o poder também que podemos dizer e afirmar com consistência, o poder das nossas palavras. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós não imaginamos como a palavra tem poder, como a palavra tem força. Às vezes uma palavra que alguém nos fala de manhã, parece que o nosso dia não caminha bem. Do contrário, quando nós escutamos uma palavra de bênção, uma palavra que nos fortalece, o dia se torna mais leve. A palavra tem poder. A palavra magoa, a palavra
desfaz pecado, a palavra afasta as pessoas de Deus e da igreja, também a palavra congrega, a palavra une, a palavra chama para a comunidade, a palavra chama para o compromisso cristão. O tema de hoje: muitos e muitos às vezes assumem compromisso na comunidade paroquial, se sentem comprometidos com Santo Antônio, a paróquia de Santo Antônio. Por quê? Por causa da palavra. É alguém que convidou, alguém que sentiu no coração para participar. Venha participar conosco, venha ser ministro, ministra, venha participar do ECC, venha participar da pastoral do dízimo, da pastoral familiar, venha ser coroinha, vem ser missionário, vem ser cerimoniário. A palavra chama, a palavra agrega, a palavra nos torna discípulos e missionários do Senhor. A palavra nos torna de fato comprometidos com o reino de Deus, no seguimento de Santo Antônio, a exemplo de Santo Antônio. Por sinal, quando Santo Antônio percebeu que não queriam mais ouvi-lo, o que ele fez? Foi pregar aos peixes. Não querem me ouvir? Foi pregar aos peixes. Santo Antônio. O compromisso cristão, o compromisso de sermos fiéis, se dá essencialmente pela escuta e pela adesão da palavra. E a palavra por excelência é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é mais uma expressão simplesmente, mas uma pessoa. Nós amamos uma palavra, uma pessoa. Por isso, no final do Evangelho, o Padre proclama: palavra da salvação. Significa a salvação, que é a palavra, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, dize-me a sua palavra e o meu servo ficará curado. E no final do Evangelho nós vemos que atesta a cura daquele servo do oficial romano, do centurião. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, a Galácia era uma comunidade fundada pelo apóstolo Paulo nas montanhas. Eles eram muito simples, e aí mesmo o perigo de outros anúncios do Evangelho. Paulo estava irritado com essa comunidade, o apóstolo Paulo. Eles estavam testando a sua autoridade. Paulo começa, todas as cartas, se nós observarmos as cartas do apóstolo Paulo, começa com aquilo que o padre começa na saudação da Santa Missa: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Justamente nessa carta ele não começa assim. Ele começa falando que a vocação dele é divina, não é obra humana. Foi Deus que o chamou, foi Deus que o chamou e constituiu para aquela comunidade. E por que eles estão ouvindo outro evangelho? Aonde que está o problema? Paulo chama a atenção, puxa o orelha da comunidade, para que eles estejam atentos ao verdadeiro evangelho. E aí cabe nos pensar quantas igrejas tem nas nossas cidades, né? Quantas portas de igreja se abrem todo dia? Quantas pessoas batem lá na porta da nossa casa: quero falar de Jesus para você. Você está enganado, você não está certo. O cuidado que nós temos que ter com aqueles que falam em nome de Deus, com aqueles que nos trazem outros evangelhos. Paulo vai dizer o seguinte: olha, por acaso eu devo servir a Deus ou devo servir aos homens? Eu devo falar aquilo que agrada a Deus ou agrada aos homens? Também na nossa vida de cristão temos que ter cuidado. O que nós falamos é para agradar a Deus ou para agradar as pessoas? A proposta de vida que nós nos colocamos é para agradar um grupo de gente, de pessoas, ou para agradar a paróquia, a presença, a intercessão de Santo Antônio? O nosso compromisso é de fato com a nossa comunidade paroquial ou com um determinado setor da sociedade? O verdadeiro evangelho é de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus inspire, peçamos a fortaleza da intercessão de Santo Antônio, que sempre nos proteja, nos guie, nos fortaleça. Na paróquia onde eu trabalho agora, na cidade de Coatiguá, paróquia Senhora Aparecida, lá é uma cidade forte de Santo Antônio. Todo domingo celebra a missa às 10 da manhã na capela
Santo Antônio. E lá nós abençoamos os pãezinhos de Santo Antônio, cantamos louvores a Santo Antônio, até alguns comentaram, o padre é devoto de Santo Antônio. Aprendi a ser devoto aqui por vocês, nesta hora. Devoto de Santo Antônio. Sempre eu tive uma devoção forte no meu tempo de seminarista a Nossa Senhora Aparecida. Sempre rezava a ladainha, a consagração a Nossa Senhora. Mas a devoção a Santo Antônio me formou aqui no tempo que eu trabalhei nesta palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus aumente cada vez mais em nossas comunidades, nossas famílias, devotos e devotas de Santo Antônio, pois com Santo Antônio jamais ficamos desamparados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, exemplo de vida e caridade, intercedei por nós. Creio em Deus